Por quê? Vilela, pensa o seguinte, Deus, ele é amor, mas ele não pode conviver com o pecado. O pecado, segundo as Escrituras, é a transgressão da lei. Ele agride a Deus, ele afronta a Deus. Quando Deus falou para Adão no jardim, ele disse, olha, você tem tudo isso aqui, ó, você pode comer de tudo que você quiser, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Agora, Deus dá uma palavra, ele não volta atrás. Então, no dia que o homem desobedeceu, ele morreu. Não fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas, a partir daquele momento, ele começou... Houve uma separação? Houve uma separação. Porque morte é separação. Por isso que ele foi expulso do jardim, os querubins botaram espadas flamejantes para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida e ele não perpetuasse o pecado naquele corpo mortal. Então ele começou a morrer ali. Mas Deus já tinha o plano. O plano A. Não foi por causa disso, mas mesmo sem que acontecesse, ele já sabia que ia acontecer e já tinha determinado. E aí Jesus vem, ele tem que ser um sacrifício perfeito. Uma vida pela outra. O justo pelos injustos. A Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas por um só homem veio a justiça de Deus para todos. Então Jesus é isso. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, mas ele se tornou o homem como nós. E algumas pessoas confundem. Eu queria até falar sobre isso também, porque... E eu queria também saber depois, quando Satanás descobre que Jesus é o Filho de Deus? Só perto, só no deserto? Não, quando vai nascer ele já está sabendo. Já está sabendo? Ah, já está sabendo. Tanto é que, obviamente, ele já tenta matar as crianças, não, né? mas quando ele sabe que é aquele indivíduo, porque por enquanto ele sabe que vai nascer... Não, mas a hora que Maria está grávida, certo. A hora que vem os magos do Oriente e falam, olha, onde que vai nascer o Messias? Porque nós vimos a estrela. O diabo já está ouvindo. Conhecimento, já está sabendo. Aí ele manda Herodes ir lá para matar as crianças. Mas não consegue. Mata todas as crianças até 2 anos, mas Jesus já está no Egito. Então, mas Satanás sabia disso, que ele estava no Egito? Sabia. Ele não pode fazer nada, ele não pode tocar em Jesus. Ah, tá. Entendeu? Ele não podia fazer nada, mas ele tentou instigar o Herodes para matar. Entendeu? E Herodes matou as crianças, mas não matou Jesus. Aí, José está lá no Egito, ele tem um sonho de novo, e o anjo diz para ele, olha, agora você pode voltar, porque aquele que intentava matar o menino já morreu. Por conta disso, a gente sabe o ano que Jesus nasceu. Por quê? Porque Herodes morreu no ano 4 a.C. Houve um erro de datação aí. Então, se ele foi 2 anos antes para lá, então ele nasceu no ano 6 a.C. Então a morte dele, na verdade, não seria no ano 33, né? Mas seria no ano 27. Entendi. Então, são datas aproximadas, mas Satanás tentou matar, mas ele não podia. Depois, outras vezes, ele tentou impedir que Cristo se tornasse quem ele era. Por exemplo, quando ele se batizou, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no final desse tempo ele teve fome. Aí aparece quem? O tentador. Com aquelas 3 tentações clássicas, né? Se tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras se tornem pães, né? E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Aí ele pega Jesus, leva lá no pináculo do templo. Te mostraram onde era o pináculo do templo lá? Que lugar mais alto, né? Na esquina do muro. Falou, olha, se você é o Filho de Deus, se joga daí, porque está escrito aos seus anjos dará ordem para que te sustenta. E aí Jesus o repreendeu. Aí ele ainda levou para um lugar alto e mostrou os reinos do mundo. E falou, olha, te darei tudo isso aqui se você prostrado me adorar. E Jesus falou, só adorarás a Deus. Né? E já repreendeu o diabo, ele foi embora. Se Jesus tivesse cedido à tentação, já era. Não podia mais ser o Salvador do mundo. Mas é a primeira vez que Jesus é tentado ou o Satanás já teria tentado antes disso? A Bíblia não fala sobre isso, mas é a primeira vez
que ele é tentado depois que ele recebeu a unção ministerial que ele recebeu no batismo. Ah, tá. Então, a partir daí, ele tinha que enfrentar o principal Ele recebe opositor aos dele. 30 anos? Aos 30 anos. João Batista. Existem algumas datas que são emblemáticas, que são datas de transição, né? O Bar Mitzvah, que naquele tempo era com 12 anos, hoje é 13, né? E depois, aos 30 anos, aos 20 anos, os judeus recebiam uma autoridade, uma maioridade para poder fazer parte do exército. Com 20 anos, todo judeu tinha que ir para o exército, tivesse guerra. Sim. E com 30 anos, ele recebia autoridade para falar em nome do Pai. Ah, é? É, Então 30 anos é uma data super emblemática, porque Jesus, a partir daquele momento, ele estava falando em nome do Pai. Caramba. Tremendo isso, né? Tremendo. Então, nessa hora, ele tinha que enfrentar o diabo. E ele enfrentou e o venceu por mim e por você. Sabe, toda vez que eu me lembro que, às vezes, na tentação, a gente cede e perde, né? Eu me lembro que ele não perdeu. Então, eu agradeço a Deus. Falo, Senhor, eu caí. Não estou falando de nada de pecado moral, não. Estou falando, a minha luta mesmo é carne, é de comida. Quantas vezes eu falei, não vou comer. Depois até conto uma coisa engraçada aqui. Mas essa é uma grande luta. Outra é o temperamento, que às vezes sou bravo, às vezes fico explosivo. E depois fico chateado, né? Eu me lembro, tem até um camarada que eu não vou dizer o nome aqui, mas é um camarada grandão, conhecido aí na internet pra caramba. Um dia ele fez uma coisa que eu não gostei, eu falei um monte pra ele, mas um monte. Falei, você é um moleque, você é isso. Depois que passou, eu fiquei mal, mas fiquei mal. Cara, como eu fiquei mal, fiquei 2 anos. E o Espírito Santo falando, liga pra ele, pede perdão. Mas ele errou primeiro comigo, Senhor. Liga pra ele. Aí um dia eu liguei, cara. Liguei, ele não atendeu, deixei um recado. No dia seguinte, ele mandou assim, pastor, eu tava numa pregação aqui, você quer falar comigo, tal, quer me ligar? Me liga a tal hora. Eu liguei. Aí a hora que ele atendeu, ele tava todo ressabiado, né? Porque foi feia a coisa, né? Eu tinha ficado bravo mesmo com ele. Eu falei, cara, eu tô te ligando pra te pedir perdão. Porque eu não fui um bom exemplo pra você. Ele ficou emocionado, cara. Ele falou pra mim assim, eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Cara, isso foi uma cura pra mim. Ele falou, só não é perfeito porque eu queria te dar um abraço pessoalmente. Falei, não, vai ter esse momento. Mas assim, a gente tem muitas áreas na vida da gente que a gente não vence. Então eu lembro que ele nunca perdeu. Então é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que nós podemos nos aproximar do trono da graça para encontrar socorro em ocasião oportuna. Então a graça de Jesus, ela não é só o perdão para os nossos pecados, mas é o poder para a gente enfrentar a tentação e vencer. Então, ele foi extraordinário. E quando ele sai daquela tentação no deserto, ele começa o ministério dele. E o diabo estava o tempo inteiro. Ele era batizado. Vai pro deserto. Exato. E depois começa o ministério. Exatamente. Hoje, tradicionalmente, eles dizem que esse monte da tentação fica ali em Jericó. Eu não sei se você chegou aí em Jericó e você viu um monte grande. Jericó estava fechado porque tinha acabado de ter um atentado lá. Então, ali tem até um mosteiro lá em cima, com teleférico e tal. Ali onde tradicionalmente Jesus foi tentado, que é o monte mais alto da região, né? E ali ele começou o ministério dele. O ministério, imagina, um jovem de 30 anos, e ele sai de Nazaré, não é isso? Que é a cidade natal dele, e ele vai ali pelo Vale das Pombas e chega ali na região do Mar da Galileia, passando ali por Magdala, e foi se estabelecer ali em Cafarnaum, que você deve ter conhecido quando você foi, né? Que foi o quartel-general dele. Ele ficou ali onde ele pregava todo o tempo ali no Mar da Galileia, e só ia para Jerusalém nas épocas de peregrinação, né? Então, assim, a vinda de Cristo é extraordinária, porque ele era um jovem cheio do Espírito Santo, mas que confrontava tudo.
Imagina, uma religiosidade tremenda. Os caras ganhavam muito dinheiro no templo. E ele vem com uma pregação que não era só de estereótipos, era uma pregação de mudança no coração. Agora imagine, por exemplo, uma sociedade onde a mulher que fosse pega em adultério Era apedrejado. apedrejada, não tinha perdão. Leproso era isolado. Leproso tinha que ficar longe. Entendeu? O indivíduo, para ser um bom judeu, ele tinha que cumprir 613 leis, mas muito estereotipadas. Não era uma mudança de coração. E ele veio, sabe, olhando para o interior. Então ele causou mas muitos questionamentos para todo mundo. Mas ele veio para transformar o mundo. E olha que coisa extraordinária. Quando ele traz o Sermão do Monte, já ouviu falar do Sermão do Monte, né? Lá de Mateus de 5 em diante, ele estava trazendo ali, onde que foi dada a lei de Moisés? No Monte Sinai. É. O Sermão do Monte, em um outro monte, ele está estabelecendo as leis do reino. E ali é tudo loucura, né? Bem-aventurado. Bem-aventurados, no original, Macários, é feliz. Ah, é? Tão felizes os que choram. Olha o paradoxo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Cara, num tempo que quem conquistava era o forte, e pela guerra. Ele diz assim, no reino de Deus não. Você não conquista pela força nem pela espada, mas pela paz. Então assim, ele trouxe coisas que até hoje, Vilela, são difíceis de acontecer. É muito difícil de acontecer. As pessoas não sabem como é que isso é possível. Eu confesso para você, eu sou um italiano bravo e vivo falando para Deus, Senhor, me ajuda. Porque quando eu sinto a injustiça, o natural meu é revidar. Eu no trânsito. Eu preciso pedir para Deus para não ter ódio no trânsito. Sabe aquela coisa que de repente você fica bravo e xinga e depois fala, meu, por que eu fiz isso? Ó, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas do envelhecimento que são boas, uma coisa que é boa, na verdade, é você saber que você vai apanhar. Porque eu saía... Ah, tá, porque antes, enquanto você é mais novo, você fala, eu quando eu encaro, era né? jovem, a minha filha até hoje ela tem trauma de trânsito. Porque muitas vezes eu saía, chutava a porta do cara, chamava pro pau, entendeu? Isso já era pra crente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, eu estava com um discípulo meu. E assim, quando Deus começa a trabalhar na tua vida, o Espírito Santo começa a falar muito forte, sabe? Ele começa a falar com você e assim, eu fico tão agradecido a Deus com a graça dele que ele tem com a minha vida e para a vida de todo mundo, né? Deus começou a falar assim, filho, eu não me agrado dessa coisa de você brigar em trânsito, você achar que você é um valental, que você pode bater em todo mundo. Isso não pega bem, você é um servo meu, como é que você faz isso? Você está me entristecendo. E eu comecei a, sabe, ficar triste com aquilo, reconhecer o meu pecado mesmo. E aí um dia eu falei para Deus, eu não vou mais, não importa o que vai acontecer, eu não vou mais responder, eu não vou mais pro pau com ninguém. E aí um dia eu saí com a Lília, a gente ia jantar, e eu tava, sabe aquele dia que você tá tranquilo, dirigindo devagarzinho, eu devo ter feito alguma barbeiragem, eu nem sei até hoje o que aconteceu. A hora que eu parei num farol, parou do meu lado um moleque, devia ter, sei lá, uns 22 anos, eu já devia ter uns 40 e poucos. E o camarada começou a me xingar, e eu, ô Senhor, eu não vou responder, não vou responder. O que o cara pensou que eu tava com medo dele. É. E cara, vou te falar, eu fui um jovem muito forte e muito brigador, capoeirista. Eu era bom de briga, mas bom de briga. Sabe, quem me conhece na juventude, eles tinham medo de mim. Na escola, eu apavorava todo mundo. Quer dizer, eu tava ali lutando para ser um bom crente. O cara levantou, saiu do lugar, e eu com a minha mulher do lado, começou a me xingar. Seu galinha, tá com medo? Vou meter a mão na tua cara. Eu falei, Senhor, eu prometi que eu não ia fazer nada. Só vou te pedir uma coisa, que ele não me toque. Se ele me tocar, eu vou dar uma surra. Ele não tocou. Mas eu fui
pro jantar, eu não conseguia trocar uma palavra com a Lília, porque eu tava querendo matar o cara de porrada. Bom, ficou aquilo... Eu passo isso todo dia com o Paquito aqui, cara. Não é, Paquito? A raiva, cara, é um esquema que eu não... Cara, eu tenho que você me controlar. Controlar a sua ira. Exato. Mas o que foi o final dessa história? Um dia fui almoçar com um discípulo meu no shopping Vila Lobos, estava saindo de volta, indo para a igreja, batendo papo das coisas de Deus. Um cara me deu uma fechada e mostrou o dedo. A hora que o cara parou do meu lado, eu baixei o vidro e falei assim: sai do teu carro que eu vou te matar, seu desgraçado. Vou te dar porrada, eu vou acabar com você. Eu olhei, o cara tá aqui, o meu discípulo tá à direita e o cara tá lá. Eu vi o olhão dele desse tamanho assim. Naquela hora o Espírito Santo falou: chega. Você viu o que você fez? Ali eu caí em mim. Pedi perdão para ele, eu falei: Senhor, eu entendi. Aquele dia eu não fiz nada, mas dentro de mim eu prometi que aquilo não ia acontecer mais. Então eu quero te dizer, eu nunca mais vou brigar. Não importa que eu seja humilhado, eu não vou brigar. E nunca mais briguei. Então eu agradeço a Deus porque eu pude vencer, mas eu luto com o meu temperamento. Olha o Mauro ali, ó. O Mauro é um filho para mim. Eu já briguei com ele, falo um monte de coisa para ele, depois vou lá, beijo, peço perdão. Mas Jesus não fez isso, cara. Ele venceu por mim e você. Não é maravilhoso isso? E ele olha pra gente e fala assim: eu sei que ele vai ser melhor um dia. Eu sei que ele vai vencer isso. Por isso que eu sou apaixonado por quem ele é.